Onde está Drew McIntyre? Afinal de contas, ele já está indo para Hollywood ou ele vai voltar para a WWE? Isso você vai descobrir nesse vídeo, além de informações novas sobre o status de Bayley na WWE, informações sobre novos campeões no universo da WWE e também notícias fresquinhas sobre este próximo Monday Night Raw e o SmackDown antes do SummerSlam, que vai acontecer nessa semana. Se você quiser saber todas as notícias do mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre. Vamos começar falando sobre o último show da AAA, o Verano de Escândalo. Esse show vai acontecer em 3 semanas, é um PLE que a AAA tem desde 2018 e a WWE ela está operando com aquele prisma de fazer um show de 3 horas para os fãs lá no México. Eles exibem a primeira hora ao vivo e as próximas 2 horas eles gravam para as próximas semanas. A gente não vai dar o spoiler, eu nem busquei o spoiler dos resultados que aconteceram depois, né, nos outros shows, mas eu vou colocar para vocês o que aconteceu nessa semana no show ao vivo. E para começar, nós podemos dizer que foi um show bem legalzinho, tá? Foram 2 lutas que aconteceram no show, a gente fez a live aqui no nosso canal. É a primeira luta da noite e nós já tivemos novos campeões de duplas mistas, sim. La Hiedra finalmente conseguiu, ela se juntou ao seu irmão Laredo Kid e eles conseguiram ganhar o título de duplas mistas, derrotando Lola Vice e Mister Iguana. Tá? Foi uma vitória com a La Hiedra conseguindo fazer o pinfall na Lola Vice. Com isso, a Lola Vice perde o segundo título em cerca de um mês. Ela perdeu o campeonato da NXT para Kendall Gray recentemente. Agora ela perde o campeonato de duplas mistas para a La Hiedra juntamente com Laredo Kid. E é interessante, ele já estava lá, a Vice, a Mister Iguana já estava com o título há algum tempo, né, desde fevereiro de 2026, quando eles derrotaram a própria La Hiedra, que na época fazia dupla com Ethan Page. Lembrando que o Ethan Page era campeão de duplas mistas com a Chelsea Green lesionou o tornozelo, a La Hiedra substituiu ela na dupla, e aí o Mister Iguana e a Lola Vice foram conquistar um título, tá? Então a La Hiedra agora conseguiu ser campeã de duplas novamente. A Lola Vice ela vai ter a revanche pelo campeonato da NXT no dia 4 de agosto na NXT, no show da NXT, numa luta NXT Underground. E aqui a gente precisa falar que a nossa queridíssima Lola Vice tem informações de que vai acontecer com ela. A gente já vai falar rapidinho sobre isso. Porque antes a gente vai falar também do que aconteceu no show, porque nós temos trairagem, né, rapaz? Trairagem do sujinho, como fala Marco Alfaro, o Dirty Dominic Mysterio, né? Dominic Mysterio traiu o El Grande Americano e durante uma luta em que ele e El Grande Americano estavam fazendo contra os Perros del Mal que lutaram com o Daga e o Angel Garza. E aí a luta foi muito interessante, teve ação intensa, frequentes trocas de tags. Em um momento teve o El Grande Americano jogou o Angel Garza para cima do árbitro, o árbitro caiu fora do ringue e aí começou o caos, né? Os Perros del Mal restantes vieram para atacar o El Grande Americano e o Dominic Mysterio. O Bronconima lançou o Dominic de cabeça no canto do poste. Aí eles foram para cima do El Grande Americano, o Bravo e o Raio apareceram, o Bravo escalou um poste de iluminação e pulou de uma altura de uns 3 metros, 4 metros para cima dos caras. A luta continuou, o juiz se recuperou. Enquanto isso, o El Grande Americano foi fazer o tag com o Dominic, e aí quando ele foi fazer o tag com o Dominic simplesmente se recusou a fazer o tag. Deixou o El Grande Americano sozinho no ringue, ele acabou tomando o pinfall, e graças a uma combinação, um golpe combinado do pessoal do Perros del Mal. E aí, depois disso, o Dominic, ele apareceu
do lado do Dorian Roldan e do Omos, formando uma nova stable não, mas o Dominic se aliou ao Dorian Roldan e ao Omos no lugar do Erro da Vikingo na stable conhecida como The Orro, né, o Olho. É uma stable que tem lá na AAA. Então com isso, cara, o Dominic, ele também se tornou heel lá no México, ele que estava parecendo que ia ser face, se tornou heel e se aliou ao Dorian Roldan. Muita gente está especulando que isso só aconteceu por causa da lesão do Vikingo, porque o Roldan, Dorian Roldan e o Omos iam ficar sozinhos ali, sem ninguém ali para poder capitanear o barco, né? O Vikingo que estourou o joelho vai ficar praticamente um ano fora dos rings, tá? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa historinha do Dominic com o Dorian Roldan e o Omos lá na AAA. Lembrando que o Grande Americano e o Dominic Mysterio vão fazer uma luta pelo Mega Campeonato da AAA na Triple Mania, que vai acontecer nos dias 11 e 13 de setembro, e teremos cobertura dos dois shows aqui no nosso canal. Com relação a Lola Vice, a gente tem que falar sobre o que vai acontecer com ela. E aí, muita gente está especulando que essa derrota da Lola Vice lá na AAA, ela pode ser um sinal do que está para acontecer com a Lola. Segundo o Brian Álvares, a Lola Vice perdeu o título de duplas mistas da AAA porque a WWE resolveu subir ela para o main roster. Tá? Ela vai ser alocada no SmackDown, como a gente já esperava, considerando que o namorado dela, Damian Priest, também está no SmackDown. Tá? Então, muita gente já imaginava que a Lola Vice estava para subir. Havia notícias de que algumas lutadoras iriam subir depois do SummerSlam, ou por volta da época do SummerSlam. Esse movimento da Lola Vice aumenta a esperança de outras lutadoras e lutadores subirem. Uma delas sendo a Tatum Paxley. A gente tem que aguardar para ver se a Tatum também vai subir, tá? Mas esse movimento da Lola Vice é interessante e, infelizmente, assim, meio que já dá spoiler para a luta que vai acontecer entre a Lola Vice e a Kendall Gray lá na NXT Underground, tá? Aqui a fotinha do Dominic Mysterio com o Dorian Roldan e o Omos, né, se aliando aí, né, ao grupo El Oro, tá? Então fica aí registrado a fotinha deles. Agora vamos falar um pouquinho de outro luteador aí que tá meio com problemas, né? Dragon Lee. Muita gente deve estar se perguntando aonde está Dragon Lee. Dragon Lee que estava lá na AAA, ele estava programado para enfrentar o Mecha Wolf e o La Parca em uma luta classificatória de ameaça tripla para ir para a Fatal 4-Way, que vai definir o novo campeão latino-americano da AAA. E aí ele simplesmente não apareceu, a luta não aconteceu, o que foi surpreendente. E aí veio a notícia, o Dragon Lee ele foi às mídias sociais e anunciou que não poderia competir nessa Triple Threat porque ele está lidando com uma lesão no ligamento colateral do polegar. Tá? Ele está lidando com um problema de lesão no polegar. Essa lesão aconteceu em algum momento durante o fim da sua luta de duplas ao lado do Devon Evans contra o Austin Theory e o Bron Breakker, no dia 20 de julho. Ele fez a ressonância magnética, que confirmou a lesão, e a equipe médica pediu para que ele se afastasse do ringue e fosse para casa para se recuperar, o que significa que ele vai ficar temporariamente afastado. Essa luta ela vai acontecer ainda, mas ela foi adiada para o próximo show, que vai acontecer no dia 1º de agosto, depois do SummerSlam, da noite 1 do SummerSlam. E o Lince Dourado vai entrar no lugar do Dragon Lee. Então a luta classificatória agora é Lince Dourado, Mecha Wolf e La Parca. Essa luta vai acontecer nessa segunda semana do Verano do Escândalo, que vai acontecer, como eu repeti, como eu falei, depois do SummerSlam. Agora vamos falar de um acidente que teve uma lutadora da NXT e ela escapou por pouco de um problema mais sério, tá? Aqui é a Scarlett Ray. Scarlett Ray que veio ao público para informar que ela se envolveu num acidente de carro. Aí você tem as fotos dela e do acidente. Pela foto do rosto dela, esse acidente aconteceu quando ela estava saindo de um show, tá? Porque ela tá maquiada.
tá? Ela tá com a maquiagem característica nos olhos de quando ela luta. Esse acidente, a gente não tem notícias de como aconteceu, tá? Mas foi um acidente sério. Ela tá com o rosto machucado e ela tá com uma queimadura de terceiro grau no braço. Essa foto eu não quis trazer aqui não, tá? Mas se vocês quiserem, vocês vão lá no Instagram dela, vocês vão encontrar. A foto, a pele dela saiu, tá? Do braço dela, que é assim. Então foi bem feio mesmo. Provavelmente a queimadura foi do airbag abrindo, né? O airbag ele abre quente, né? Então se pegar no braço, que machuca mesmo, queima mesmo. Mas ela disse que ela tá bem, né? Ela disse que ela ainda é a mais durona do vestiário e agradeceu a todos que entraram em contato. Tá? Então que bom aí que pelo menos os equipamentos de segurança funcionaram e garantiram que a Scarlett não teria um acidente mais sério, né? Mas pela imagem dá pra ver aqui que ela deu, pelo menos no rosto, ela deu aqui uns arranhões, uns hematomazinhos e tal. Mas a parada feia mesmo foi no braço. Aí, se vocês quiserem se divertir, vocês vão lá no perfil dela no Instagram. Vocês vão ver a foto da queimadura no braço dela. Vamos atualizar agora sobre o John Cena Classic. Ah, rapaz, e aí? Vai ter esse troço? Não vai ter esse troço? Pois é. O John Cena que veio com essa história do John Cena Classic na WrestleMania, né? Disse que esperava convidar pessoas para poder participar desse torneio, que ia ter votação do público e tal. Pois bem, o líder da Cenation, em uma entrevista ao Extra, disse que estão trabalhando para acontecer o John Cena Classic, que ele está muito animado com o evento, que vai ser algo que ele quer fazer algo ótimo para os fãs e que o evento vai acontecer no final de 2026. Considerando o que a gente viu esse ano no Unreal, aonde o John Cena disse que ele quis se aposentar em dezembro para poder aumentar a receita da WWE no último quarto do ano, que geralmente é um quarto um pouco mais devagar, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. A gente já estava especulando sobre isso, então eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. E o John Cena Classic esse ano deve acontecer em dezembro. O calendário de PLEs desse ano até agora está da seguinte forma. Nós, em setembro, por enquanto, não temos nada escalado, mas temos a Triple Mania que vai acontecer nos dias 11 e 13 de setembro. Nós vamos ter em outubro o Money in the Bank. Em novembro, no final de novembro, a gente vai ter o Survival Series. E em dezembro, provavelmente, o John Cena Classic. Nós não temos informações do Crown Jewel. O Crown Jewel é capaz de acontecer no finalzinho de outubro ou iniciozinho de novembro, entre o Money in the Bank e o Survivor Series. Vamos aguardar para ver aí, não temos mais informações de formato, se vai ser torneio, se vão ser lutas, se vai ter votação do público, não. Isso parece que eles ainda estão trabalhando lá na WWE. Vamos continuar agora falando sobre Zoe Stark, ou melhor, Zoe Saldanha, né? Zoe Saldanha não, né? Zoe Santana. Não, qual é o nome dela, meu Deus do céu? Zoe Serrano. Zoe Serrano. Que fazem, tiozão. Zoe Serrano, que é o novo nome dela, da Zoe Stark, ela pela primeira vez participou de uma luta depois de 430 dias. Ela deixou um universo WWE, foi demitida em abril. A Zoe Serrano apareceu na Rev Pro Women's Grand Prix. Ela fez 2 lutas, perdeu a primeira luta para a Zexius e a segunda luta ela derrotou a JGU. São 2 lutadoras lá da Rev Pro. Durante o fim de semana do SummerSlam, ela tem uma aparição programada na WrestleCon, que é um local onde vários lutadores do passado, lutadores que não são do universo WWE, aparecem para poder engajar com os fãs, autógrafos e tudo mais. Geralmente aparece muita gente da IW também. Então, a WrestleCon é um evento de uma convenção com lutadores da antiga, lutadores independentes, lutadores da IW. Essa galera toda aparece na WrestleCon, que sempre acontece na cidade onde acontece a WrestleMania e o SummerSlam. E ela também deve lutar para algumas companhias independentes durante o fim de semana do SummerSlam. Ela deve lutar na C4 Wrestling, na IWS, na FSW, na Smash e outras companhias independentes. Lembrando que sempre que tem um evento grande assim de 2 dias, né, tanto SummerSlam quanto a WrestleMania,
Várias companhias independentes fazem shows de luta livre na cidade em que o show grande da WWE acontece. E isso acaba movimentando a cidade muito além do que apenas o show da WWE, beleza? Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre negócios, tá? Informações corporativas da WWE. Muita gente ficou sabendo da notícia de que a JP Morgan reduziu a expectativa do valor da ação da WWE. Mas muita gente não tem a informação completa. Como o tiozão também é administrador, eu fui correr atrás das informações da WWE, informações corporativas, informações com relação à ação da WWE, para saber se a colocação da JP Morgan era algo tão hecatombe assim como o pessoal estava dizendo. O pessoal estava dizendo assim, nossa, a JP Morgan já está considerando que a WWE vai falir e tudo mais. E a notícia que a JP Morgan, que falaram sobre a JP Morgan, foi que os analistas da JP Morgan decidiram rebaixar as expectativas de preço da ação. O que significa isso? Significa o seguinte: essas empresas, né, de investimentos e tudo mais, eles chegam e dizem o seguinte: olha, a gente tem aqui uma ação e a gente indica ela para compra ou para venda e a gente tem um preço-alvo para você comprar ou para você vender, tá? Então é a nossa indicação, nossa orientação para você. Se você quiser, você pode comprar ou não. Nosso indicativo é que a ação vai chegar nesse preço, então pode ser interessante para você comprar ou para você vender. A notícia falava que a JP Morgan havia rebaixado a indicativo dela de preço da ação de $225 para $222. Eu achei um movimento muito pequeno, foi por isso que eu resolvi caçar a informação. E vocês não vão encontrar essa análise que eu vou passar aqui para vocês em lugar nenhum, tá? Nem aqui no Brasil, nem lá fora, nos Estados Unidos. Ninguém vai, o pessoal só replica a notícia, tá? O que acontece? A JP Morgan, essa parte da notícia que todo mundo vai falar, tá? A JP Morgan, ela se tornou mais cautelosa no curto prazo com a ação, devido aos custos mais altos da WWE, menos catalisadores óbvios e um sentimento mais fraco dos fãs, o que pode ser a primeira vez que reclamações dos fãs são mencionadas em um relatório de bolsa de valores sobre a WWE. Tá? As notícias dão conta de que nunca no passado questão de insatisfação de fãs levou a uma análise, uma precificação de ação, né, ou precificação ou proposta de compra ou venda de ação da WWE. Tá? E aí, um ponto de preocupação foi a qualidade da criatividade da WWE, que foi acreditada como um fator para a queda da demanda por ingressos para o SummerSlam. Tá? Os ingressos para o SummerSlam ainda estão bem devagar, tá? Eles dificilmente vão chegar a lotar o estádio do SummerSlam, tá? Se eles conseguirem empurrar 50 mil ingressos, vai ser lucro para a WWE hoje. O JV Morgan também falou da insatisfação dos fãs da WWE como algo que vale a pena acompanhar, mas que ainda não é um problema estrutural da companhia, tá? Eles também observaram que a audiência do Monday Night Raw está caindo ano após ano, desde que o Monday Night Raw saiu da USA Network para a Netflix. É porque no começo, na Netflix, a audiência estava muito alta, mas agora já está estacionando. A audiência do Monday Night Raw está ali entre 2 milhões e 200 e 2 milhões e 700 mil de pessoas no mundo inteiro. Sendo que antigamente, quando você media só nos Estados Unidos, a audiência da WWE estava em cerca de 2 milhões. Então você vê que a audiência do Monday Night Raw fora dos Estados Unidos não é lá essas coisas, tá? Muito bem, agora qual é a parte da análise que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? É a seguinte, que essa recomendação da JP Morgan, caindo de 225 para $222, ainda é uma recomendação de compra, tá? A JP Morgan, ela ainda está recomendando que as pessoas comprem a ação da WWE, ou seja, eles entendem que a ação da WWE vai subir, não da WWE, da TKO, né? Entendam que sempre que eu falei aqui no vídeo ações da WWE, ações da TKO, tá? E aí a gente precisa lembrar isso porque a TKO tem a WWE, tem o UFC, tem rodeio envolvido no meio, tem um monte de coisa, tá? Mas é importante notar que do dia 26 de junho
Até o dia 24 de julho, a ação da TKO caiu de 215,88 para 180 dólares e 62. O máximo da ação foi 223,87 no dia 27 de fevereiro. Então a ação está em queda. Só que as informações apuradas são de que existem 22 casas de investimento, bancos de investimento dos Estados Unidos, e a recomendação é de compra forte da ação. Ou seja, eles estão entendendo que essa ação ela está caindo, mas ela vai ter um rebote. Tá? Veja bem, eu não estou falando para ninguém comprar não, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou nem analista. Isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Tem gente que pode pensar em comprar BDR, usar conta fora do país para comprar a ação da TKO. Não compre, tá? Isso daqui não é uma orientação de compra. Essas empresas estão orientando a comprar. E uma coisa que é importante notar é que o mínimo da ação foi de 77 dólares em outubro de 2023, logo após a TKO comprar a WWE, tá? Então, isso significa o quê? Né? Falando aqui uma coisa bem importante. O importante é a gente notar que a indicação é de compra. Tá? As pessoas estão, as casas de investimento, os bancos de investimento estão apostando que a ação da WWE vai subir. Mas também tem uma notícia de que existem pessoas que estão apostando que a ação vai cair. Eles estão fazendo apostas curtas, que é uma aposta no mercado financeiro de que a ação vai cair. E aí, o número de pessoas que estão apostando que a ação vai cair subiu para cerca de 16,5% da flutuação das ações no último dia 3 de julho, um aumento em relação à posição anterior, que era de cerca de 12%. Notem que se 16,5% estão apostando que a ação vai cair, tem 83% que estão apostando que a ação vai subir. Tá? Mas o fato é que está tendo um leve movimento, o mercado não está mais apostando tanto que a ação da TKO vai continuar subindo, e isso é derivado dessa insatisfação dos fãs e essa percepção dos fãs de que o produto está ruim. Mas, financeiramente, a TKO ainda está muito bem, ela ainda é uma empresa que lucra. Tá? Então, é preciso também que a gente perceba isso. Enquanto a TKO estiver lucrando, cara, a ação vai subir. Não interessa se o criativo da WWE tá ruim ou não. Mas, se o criativo da WWE estiver ruim, isso começar a impactar as receitas e isso começar a impactar o lucro, aí a ação pode cair, tá? Então, vamos continuar aguardando para ver os próximos movimentos, como é que vai estar a questão de público. A gente sabe que o público nas arenas caiu em relação ao ano passado. Então tem muita coisa aí que está envolvendo, está mexendo a TKO e a WWE nesse período que está rolando aí. Um outro assunto que é importante a gente comentar, a gente não comenta muito sobre esse assunto aqui não, para não dar cartaz para isso, tá? Mas é importante que a gente diga, muita gente tem perguntado sobre isso, o processo do Vince McMahon, da Janelle Grant sobre o Vince McMahon. Esse processo ele foi movido para a arbitragem, tá? A equipe da Janelle Grant, ela dropou o processo civil na justiça, tá? Contra o Vince McMahon. E eles fizeram isso para conduzir o processo para ser resolvido em arbitragem privada. Essa arbitragem vai definir qual é o valor que vai ser pago de compensação e qual é o tipo de situação que o Vince McMahon vai ter que cumprir. Tá? Se ele vai ter que cumprir alguma outra obrigação legal, alguma coisa assim. Isso é importante que a gente diga, porque tem muita gente que estava dizendo assim: o Vince McMahon foi inocentado, o Vince McMahon vai voltar para a WWE, não sei o que. Cara, não. Tá? O Vince McMahon ele não foi inocentado. Tá? O processo ele apenas saiu da justiça e foi para arbitragem. É importante dizer que isso era uma coisa que o time da WWE, né, o time do Vince McMahon, estava querendo desde o começo. Eles não queriam que esse processo tivesse ido para a justiça comum, para que as informações vazassem publicamente. Mas a equipe da Janelle Grant lutou para que isso acontecesse, levou a público, expôs bastante coisa, e agora o processo volta para a arbitragem. Tá? Então, notícia dada, não aguardem o Vince voltando tão cedo, a não ser que tenha uma grande reviravolta aí e a equipe legal da WWE e a TKO resolva meter o bedelho e botar o Vince McMahon lá, que eu acho muito difícil, tá? A não ser que
lá nos bastidores descubram que a Janelle não tinha prova de nada, que inventou um monte de coisa, e o Vince sai apagando $1, que é muito difícil, porque as informações que tem é de que, pô, tem vídeo, tem foto, tem um monte de coisa. Então, a não ser que se descubra que tudo é fake, é, o Vince vai pagar milhões e milhões e milhões de dólares para Janelle Grant, o assunto vai ser resolvido no privado e o Vince vai seguir a vida dele aí, que também não vai nem mexer com a fortuna dele. Esse cara é bilionário, não vai nem encostar, não vai fazer nem cosquinha na fortuna dele, o valor que ele vai pagar para Janelle. Vamos falar agora de Drew McIntyre. Drew McIntyre sumido da WWE, muita gente perguntando sobre aonde que ele está, e aí ele resolveu publicar um vídeo no TikTok mostrando que ele estava treinando na academia. Isso começou a gerar rumores sobre seu retorno à WWE, né? Muita gente ficou se perguntando, opa, peraí, se o cara tá malhando, o cara vai voltar. E vocês podem ver que o bicho tá grande, tá? O cara tá grande, o cara tá bem forte. Só que o agente dele, Nick Lopiccolo, disse que ele não vai voltar agora. Ele mandou um tweet dizendo que o Drew McIntyre ele voltou para casa durante um curto período, mas que ele ainda estava filmando as cenas dele para outro filme, um filme chamado O Último Druida, que também tem o Russell Crowe. Esse filme ele ainda está sendo filmado e ele está sendo filmado com o apoio da WWE, tá? Ele confirmou em um tweet anterior que a WWE apoiava o trabalho do Drew em Hollywood, ao mesmo tempo que ele assegurou aos fãs de que o Drew ainda é um lutador antes de tudo, tá? Ele disse o seguinte: vocês nem sabiam quando o Drew estava filmando Highlander ou esse filme secreto, né? Que é o Último Druida. O Drew é um lutador primeiro, respeitamos o que a WWE quer e onde precisam dele. Esse novo filme é a exceção e eles foram incrivelmente gentis. Eu me adapto ao horário deles por padrão. O que isso significa? Significa que a WWE não tinha, eles tinham a intenção de que o Drew voltasse após as gravações de Highlander, mas como ele conseguiu as filmagens do Último Druida, a WWE disse, cara, vai lá, faz o filme, a gente aguarda você, tá? Então, é um bom sinal, é uma boa notícia, porque indica que o Drew ainda pretende voltar à companhia. Vamos ver quando que isso vai acontecer, número 1, e em que circunstância que isso vai acontecer, número 2. Lembrando que o Drew McIntyre é um ex-campeão da WWE recente, então eu acredito que ele deve voltar aí para o cenário do Main Event. Eu só espero que ele não volte como Rio, né? Ainda mais ele como astro de Hollywood, eu acho que ele tem que mais voltar como face. Notícias também temos agora de Bayley, tá? Essa notícia é importante, tá? Muita gente especulando, muita gente desejando que a Bayley saia da WWE e vá para a AEW. Tem muita gente querendo isso, tá? Muitos fãs da AEW querendo que a Bayley vá para lá. Muita gente especulando que a Bayley tá de saída, um monte de postagens no X da Mercedes Moné, dando a entender que o tempo dela da Bayley na WWE tá acabando, que não sei o que. E aí o pessoal falando que vai rolar aí um leilão, a Bayley vai fazer um leilão entre WWE e AEW para saber onde vai ficar, enfim. Pois o que aconteceu? A Bayley tá sumida da televisão, desde que ela tomou aquela coça da Lara Valkyria, certo? Pois bem, no último live event, um house show, né, aquele show ao vivo não televisionado da WWE, na cidade de Stockton, na Califórnia, a Sol Ruka e a Lyra Valkyria lutaram numa luta pelo campeonato intercontinental feminino com a Bayley numa triple threat, tá? Então, percebam que a Bayley está ainda nos planos da WWE para alguma coisa. Ela vai entrar nessa rivalidade pelo campeonato intercontinental. A WWE geralmente faz essas lutas em live events justamente para testar algumas coisas. Então tá parecendo que a gente deve ter aí a Bayley envolvida nessa storyline da Sol Ruka com a Lara Valkyria. Lembrando que na semana passada, no Monday Night Raw, durante um dos intervalos, a Lyra ela interrompeu uma entrevista da Sol Ruka
e aí disse que ela estava querendo ir atrás do campeonato intercontinental. Não temos informações dessa luta acontecendo hoje no Monday Night Raw. Então a gente tem que ficar ligado para saber se de repente algo será marcado para o SummerSlam. Lembrando que o SummerSlam até agora tem 12 lutas e que ainda tem espaço para mais duas, para que sejam fechadas 7 lutas em cada show. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É importante que se diga que a Bayley também apareceu no podcast A Shot with Brandy, da esposa do Cody Rhodes, que é um podcast que é exibido no cenário da WWE. E isso indica que a Bayley pode não estar completamente fora dos planos da companhia. Se ela tivesse totalmente fora dos planos da WWE, ela não estaria no podcast, ela não estaria no house show, não estaria em nada disso. Ela estaria em casa, coletando o contra-cheque dela, e aí, quando vencesse o contrato, a WWE mandava ela embora, tá? Isso não indica que talvez ela ainda não vai ser mandada embora. Não é isso, tá? Pode ser, não mandar embora, mas pode ser que quando o contrato vença, na hora do leilão entre WWE e AEW, a Bayley resolva ir pro lado da AEW. Mas se a WWE indicar que pode usar a Bayley nessa jornada e de repente começar a dar mais televisão para ela e mais oportunidade de título para ela, pode ser que isso indique que a WWE está tentando ali fazer com que a Bayley fique na companhia. A Bayley, que é uma mega líder de vestiário na WWE e é muito, muito, muito querida por todos os lutadores. Agora vamos falar também de outras lutas que aconteceram nesse show que aconteceu lá na cidade de Stockton, na Califórnia, né? Nós tivemos algumas lutas aqui interessantes. Se você não quiser nenhum spoiler do que pode acontecer no SummerSlam, não vê essa parte não, tá? Porque às vezes eles testam essas lutas para dizer quais são os resultados, para testar os resultados pro SummerSlam, tá? Então pode ser que algum resultado aqui gere algum spoiler e tal. Nem sempre acontece, mas às vezes acontece. Antigamente acontecia muito. Como a WWE tá voltando a ter live event, pode ser que alguma coisa aqui seja spoiler, tá? Quais foram os resultados desse show? Nós tivemos Obafemi e Seth Rollins derrotando a Division, tá? Derrotaram por desclassificação. Foi uma luta pelo título de duplas. A Division manteve o título. A Sol Ruka derrotou a Bayley e a Lara Valkyria numa triple threat para manter o campeonato intercontinental. A Bloodline, Jay, Jimmy e Jacob Fatu derrotaram o LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys. O Danhausen derrotou o The Miz. A Charlotte Flair derrotou a Jade Cargill por desclassificação depois da Mitin e a Bifeb interferirem. Isso fez a Tiffany Stratton e a Chelsea Green virem para o ringue e gerou uma luta de trios. E aí a Charlotte, a Tiffany e a Chelsea derrotaram a Jade Cargill, Mitin e Bifeb. Trick Williams derrotou Baron Corbin, Carmelo Hayes e Rick Sanchez numa Fatal 4-Way pelo Campeonato dos Estados Unidos. E Cody Rhodes e CM Punk derrotaram Gunther e Sami Zayn numa luta de duplas, tá? Vocês percebam que algumas lutas eles também reprisam, né? Então, por exemplo, Cody e Punk como dupla, eles reprisaram essa luta que aconteceu recentemente. Um outro detalhe, tá, dessa luta de duplas é que o CM Punk e o Cody Rhodes começaram a bater boca, quase saíram no tapa, e aí o Danhausen apareceu como se ele tivesse saído do banho, né, só com uma toalha e uma touca de cabelo, lembrando o show em que o CM Punk fez a mesma coisa no passado. Então aí é uma série interessante aí, tá? Uma informação importante para vocês, tá? Dessas coisas que aconteceram aqui no show, o que teve de interessante aqui? Primeiro, Sol Ruka, Bayley e Lara Valkyria, pode ser que essa luta seja adicionada ao SummerSlam hoje, e a luta que todo mundo estava pedindo pro Campeonato dos Estados Unidos, né? Trick Williams, Baron Corbin, Carmelo Hayes e Rick Sanchez num Fatal 4-Way. Muita gente queria que o Carmelo Hayes e o Rick Sanchez participassem do SummerSlam. Então vamos aguardar para ver se essa luta irá mesmo acontecer, tá? Vamos aguardar para ver se vai ser só Trick Williams e Baron Corbin ou se eles vão transformar numa Fatal 4-Way. Isso aí a gente vai descobrir ou hoje ou na sexta-feira. Com relação a hoje, o que temos para o Monday Night Raw de hoje? Serve a prévia aí para vocês, né? O Adam Pearce já mandou a prévia do Monday Night Raw de hoje. Sol Ruka defende o título intercontinental contra a Raquel Rodrigues.
A Division enfrenta a Alpha Academy. Essa é uma outra luta que pode ser setada para o SummerSlam. Se a Alpha Academy derrotar a Division non-title, eles podem marcar uma luta pelo título no SummerSlam. Roman Reigns e Seth Rollins vão se enfrentar face a face. Oba Femi e Brock Lesnar vão se pesar, vai ter uma pesagem dos dois. O Triple H vai estar envolvido nessa pesagem. Vai ter um concerto do Joe Hendry e do Danhausen. O Giovanni Evans vai enfrentar o Rusev e o Rey Mysterio vai enfrentar o Ethan Page, tá? Então essas são as informações do que irá acontecer nesse Monday Night Raw. E no próximo SmackDown, que vai ser o SmackDown antes do SummerSlam, já tem notícia de luta, tá? Vamos ter a última luta classificatória para o título interino da WWE. É uma luta entre Lash Legend e Julia. A vencedora avança para a luta de 5 mulheres, a luta de escadas pelo título interino da WWE. Luta essa que, para ter essa luta aqui na sexta, a luta das mulheres deve ser no domingo, tá? Porque eu acho que eles vão dar 2 dias de descanso aí para a vencedora, para poder ela participar da luta, tá? Se isso eu tivesse que chutar, eu diria que a luta de escadas pelo título interino da WWE deve ser no domingo. E com relação ao título de duplas, do SmackDown, Damian Priest e R-Truth vão defender o título contra os War Raiders, que são os campeões da AAA, de duplas da AAA. A luta vai unificar os títulos. Então, os vencedores das lutas vão se tornar os campeões da WWE e os campeões da AAA. Tá? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É uma lutinha que deve ser interessante. Muita gente, e até eu mesmo, especulava que ia acontecer no SummerSlam, porque os War Raiders têm aquela pegada de Vikings, mas a WWE não botou essa luta no SummerSlam, deixou a luta no SmackDown. Beleza? Bom, essas são as notícias do mundo da luta livre hoje, tá? É muito legal que a gente tenha. A gente tá tendo bastante coisa acontecendo. Essa semana aí do SummerSlam vai ter muita entrevista, tá? Então vai ter muita revelação aí que vai ser passada. Então vai ser uma semana bem agitada de notícias, tá? Eu conto com vocês para estarem aqui conosco nesta semana antes do SummerSlam. SummerSlam que é o segundo principal show da WWE, só perde para a WrestleMania. Então, conto com vocês aqui. Desde já convido vocês para a nossa live hoje do Monday Night Raw, 8h30 da noite. Sexta-feira, 8h30 da noite, live no SmackDown. Nessa terça-feira, 8h45, live da NXT. E aí, sábado, a partir de 6h30 da tarde. E domingo, a partir de 6h30 da tarde, nós começamos a nossa live do SummerSlam. SummerSlam que começará às 7 horas da noite, horário de Brasília, tanto no sábado quanto no domingo, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pelo apoio. Desde já, quero agradecer e pedir que você continue fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.